Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, o programa Espaço Cultural entra no ar mais uma vez. E antes de apresentar a nossa convidada especial, que eu tenho a certeza absoluta que toda a região, toda a cidade de Cubatão conhece o brilhante trabalho desta jovem senhora, deixa eu só aqui agradecer a sua audiência, muito obrigado pelo carinho da sua atenção no YouTube, no canal 9 da NET, a gente tem acompanhado as publicações, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. E no programa especial de hoje, neste programa Espaço Cultural, nós vamos conversar com a minha amiga, uma pessoa na qual eu tenho uma admiração muito grande, que faz um belíssimo trabalho na cidade, com o coral Canto Mágico, Sônia Onucchi, coordenadora e regente deste Canto Mágico, este coral maravilhoso, que já fez belas apresentações. Sônia Onucchi, prazer em vê-la, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço ao convite de estar aqui conversando com você a respeito de um trabalho que é a minha paixão, né, que é o coral Canto Mágico. Já há muitos anos de ações. Sim, este ano vamos completar 21 anos de atividades, aliás, por sinal, agora em junho, completamos 21 anos. Eu lembro que o primeiro ensaio foi em 1994, especificamente no dia 23 de junho. Nossa, Sônia, como é que faz para manter um projeto maravilhoso desse durante tanto tempo e cada dia, cada semana, cada mês a responsabilidade aumenta, porque o trabalho é maravilhoso. Como é que faz para se manter tanto tempo assim? Eu acredito que uma das questões é nós termos os objetivos muito definidos daquilo que nós pretendemos. Pretendemos com as crianças, né? Pretendemos com a equipe que está participando. Então, a cada ano nós criamos metas e essas metas são cuidadosamente trabalhadas, né? Então, eu acredito que esta é um dos pontos que faz com que o grupo se mantenha há tanto tempo. Você não se vê, né, sem este trabalho na frente do Canto Mágico, né? Você não consegue mais se enxergar sem ele. Na realidade, acho que coral e Canto Mágico e a minha figura meio que se misturou, né? As pessoas me olham e pensam, o coral. Ou às vezes as pessoas me encontram e querem falar a respeito do filho ou de um sobrinho que canta e quer aprender mais, como é que faz para entrar? Então, às vezes as pessoas se remetem a questões de canto, de grupos, de criança, de infância. É um coral que canta e encanta, digamos assim? Agora, Sônia, já falei isso em outras oportunidades, em outros programas, o Everton, o Maicon sabe disso, e volto a repetir. Seja no esporte, seja no trabalho social, a gente sempre tem que ter parceiros. A gente sempre precisa de um patrocínio. E a Petrobras, talvez que seja a empresa que mais investe em projetos sociais no país, a sua patrocinadora, a gente não pode deixar de falar, porque se não fosse o apoio da Petrobras seria mais difícil ainda, né? Com certeza. Aliás, foi a iniciativa da Petrobras o começo do grupo, né? Nós iniciamos em 94, foi um convite que foi realizado partindo lá da comunicação da refinaria Presidente Bernardes. Ela convidou alguns profissionais para que apresentassem alguns projetos sobre um grupo de coro infantil. Aí eu fui uma das convidadas. Então, na análise, a minha proposta ganhou e a partir de então, iniciamos o trabalho. Quantas crianças e jovens hoje no coral, Sônia? Então, hoje nós temos 75 componentes, mas não foi sempre assim. Nós iniciamos primeiro grupo, eram 45 crianças. Depois, em 99, nós subimos para 60 oficialmente, porque conforme os anos iam passando, ia aumentando as crianças, mais interessados. Crianças que estavam e não queriam sair. Então, começou a aumentar o grupo. Então, nós fomos para 50, 55. Oficialmente, nós declaramos 60 alunos em 99. E aí, em 2000, mais ou menos em 2004, 2005,
acredito, 2006. Nós então passamos a divulgar 75 vagas que nós conseguiríamos atender. E essas 75 vagas, você trabalha com elas diariamente, semanalmente? Como é que funciona isso? São 2 vezes por semana o ensaio, de 2 horas cada encontro. Então, ao todo, 4 horas semanais. 4 horas semanais, com as 75? Com as 75. Agora, Sônia, como é que faz para ingressar? Você é descobridora de talentos também. Como tem no futebol olheiros, aquele se destaca mais, aquele tem chance, a criança tem que gostar. Como é que funciona a inscrição para o Coral Canto Mágico? Isso também ao longo do tempo mudou bastante. No início do grupo, nós fazíamos um teste de ingresso. Esse teste, a gente observava o interesse da criança, porque assim, aí a minha percepção, eu nunca acreditei que existem crianças afinadas ou desafinadas, porque eu entendo, e pela minha experiência dentro do trabalho, a criança, ela se desenvolve. Ela aprende. Aprende, ela aprende muito. Aliás, elas estão prontas para aprender. A música, o coral, o canto mágico tem essa visão. A criança, ela ama, mas ela não sabe, ela tem como aprender isso, é mesmo? Então, essa questão, assim, na minha visão de trabalho com criança desafinada não existe. Isso tudo é uma questão de trabalho, de tempo, paciência, porque a criança, ela tem o tempo dela para amadurecer e entender aquela informação e fazer parte da vida dela e ela utilizar aquilo. Então, as crianças, no início, nós fazíamos um teste classificatório e aí eu observava principalmente o interesse. Porque às vezes a criança era extremamente interessada, mas ela não conseguia chegar numa nota mais agudinha que seria necessário, mas ela tinha potencial para ir. Porque isso é exercício, é que nem nós adultos, se nós começarmos a cantar, a voz muda, a voz vai ter uma outra extensão, né? São exercícios, é que nem eu digo para as crianças sempre, é que nem fosse um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele tem que se aquecer, ele tem que treinar, ele não nasce pronto, né? Ele pode ter uma tendência e aí ele treina para isso. A mesma coisa é o cantor. Ele começa a exercitar, essa voz começa a soltar, a colocar para fora, a entender as notas, aí aquela extensão vocal ela amplia, como se fosse um elástico, né? Como se eu estivesse puxando um elástico. E aí é o treino. Então a criança, quando entrava na época, a gente observava isso e fazia o ingresso. Hoje nós já mudamos isso. Mas esse treino é só nos dias de aula ou a criança pode treinar em casa também? Exercícios para treinar em casa, para desenvolver? Ela pode. Aliás, é uma coisa que a gente não exige dela. Nós não exigimos. Ela faz os exercícios no coral, mas é muito natural que elas levem para casa. Então é muito assim comum o relato de pais dizendo, olha, ela quer chamar a família inteira para fazer os exercícios que você dá aqui no coral. Então você vê que a criança leva para casa, ela repete. Aliás, é muito bom que ela faça isso, porque ela está se apropriando da informação. Né? Ô Sônia, você pode ser chamada de maestrina, de regente, qual é a diferença ou não tem diferença? Não tem. Alguns me chamam de regente, mas a maioria me chama de maestrina. Me diz uma coisa, me tira uma curiosidade. O canto mágico, por exemplo, essa foto que está atrás de você, quantas crianças deve ter aproximadamente? Aqui devia estar com 75. 75. Numa apresentação que eu acompanhei do Coral Canto Mágico, lá no Teatro Municipal em Santos, se a Sônia Eunuque de repente sentiu vontade de tomar um café, tomar uma água, e na hora que vai começar o espetáculo, você se retira. O coral, seja ele qual for, o canto mágico ou uma orquestra, ela se apresenta sem a presença da figura Sônia Eunuque, a maestrina ou a regente, ele tem como fazer isso? Então, o grupo ele deve ser treinado para estar sem o regente ou sem o maestro, né? Ele pode fazer, mas tem que ter
ele tem que ter uma referência. Pode ser até dentro do grupo. Por exemplo, se tem um grupo, uma pessoa que dá essa referência, aí no caso da música, referente ao tempo, ao andamento da peça que eles vão fazer, tá? E aí tem que ter sempre uma referência dentro do grupo. Você vai ver às vezes algum grupo fazendo uma apresentação sem o regente na frente, mas ele tem uma referência dentro do grupo. Então eles não podem estar totalmente soltos, porque aí a criança não sabe que hora ela vai entrar, que hora ela tem que encerrar. E assim, a figura para a criança da maestrina, do regente, que seja, é uma segurança, é uma referência para ele. Ele tem um foco, ele fica com aquele foco, e é uma coisa que a gente treina muito no grupo. Então eles têm que ter o foco. Quem é o foco? É a regente. Porque eu sou muito fã de músicas clássicas, de orquestra, dessas coisas todas, e sou fã número 1 dos fãs número 1 do Coral Canto Mágico, do brilhante trabalho que é apresentado por vocês durante anos. E muitas vezes em apresentações de alguma orquestra, ou do próprio Coral Canto Mágico, lá no plenário, em sessões, essas coisas todas, a gente observa o aluno, o jornalista não entende nada mesmo, né, velho? Você já foi músico, né? Já começou. Ele está aqui com a pasta, né, digamos assim, e ao mesmo tempo está acompanhando o trabalho da maestrina, e a gente que não entende nada acha que a pessoa que está lendo não está dando atenção para a maestrina. Pô, mas está olhando para aqui, ela está lá mexendo com as mãozinhas, ninguém está... É o olho clínico ao mesmo tempo aqui, prestando atenção nos seus movimentos? Isso, aliás, essa abertura do olhar, né, dessa amplitude do olhar, é algo importante de se desenvolver num artista, né, vamos dizer, no caso aí o cantor. Então ele tá olhando, eu estou olhando aqui para você, mas eu estou vendo tudo que tem ao redor. É que nem jornalista, né? Estou olhando para o Maico, mas estou vendo estou olhando para o Maico, mas estou ouvindo o que a Sônia está falando, né? Exatamente. Então, quando eu trabalho com as crianças lá nos ensaios, então eu peço a elas, ok, vocês vão ficar juntas uma da outra, vamos fazer a primeira formação. Vocês estão olhando para mim, mas vocês estão vendo seus amigos na lateral. Entendi. Então, onde você está em relação aos seus amigos? Então, ela tem que ter essa percepção de espaço. Então, esse olhar, ele se abre, né? A criança não olha aqui, fica só aqui. Ela já começa a ver o todo, né? A mesma coisa quando canta. Você está cantando, seu colega está cantando, o outro colega está cantando. Você está escutando? Então, você não só canta, você tem que escutar também. Então, são exercícios que a gente trabalha e essa percepção aflora muito. Só com o ensaio do dia a dia, né? Com o ensaio que leva... Nós vamos falar isso depois do intervalo, mas, por exemplo, um coral como o seu, né? O coral como é o trabalho que é realizado por você, quanto tempo, por exemplo, a música vem na sua cabeça, pesquisa, não, essa música cabe naquele espetáculo... Como é que funciona isso? Por exemplo, se você fosse apresentar amanhã na Sala São Paulo, no aniversário da cidade de São Paulo, você pesquisa a música que cabe dentro daquela programação, ensaio? A escolha do repertório, ela passa por isso. A escolha do repertório, é esta palavra que eu queria encontrar e não estava tentando. A escolha do repertório, ela passa pela pesquisa, sim. Às vezes você, naquele ano, tem um objetivo, que você vai precisar de um tema, por exemplo, e aí você trabalha em cima, vai pesquisar canções que caibam ali, naquele tema que você pretende trabalhar. Ou você pode, por exemplo, ouvir uma canção e achar que é a cara do grupo. Você olha assim, não, essa canção o coral vai cantar, essa vai dar certo com eles. E aí você escolhe. E não tem difícil ou fácil, você leva... Olha, como é que é isso? Tem canções que são mais trabalhosas, tem canções muito mais fáceis. Eu diria que nenhuma delas é fácil de você executar. Porque às vezes você pega uma partitura em uníssono, e o uníssono seria todos cantando igual, numa voz só, né? Mas esse processo é muito difícil, porque as crianças... Elas têm que emitir um som harmonioso, mesmo que seja uma nota só que elas estejam cantando. Não adianta eu colocar um monte de crianças e de repente eu quero um uníssono
perfeito e cada uma canta de qualquer jeito. Então elas vão ter vibrações diferentes, abertura de boca diferente e o som sai picotado. Então as crianças cantam, todas estão cantando a mesma nota, mas está tudo picotado. Cada um está com um timbre diferente. Então na hora que você vai trabalhar um uníssono bem trabalhado, é difícil. Eu quero que depois, no segundo bloco do programa, você me explique, eu não sei se tem como explicar ou se é uma pergunta idiota minha, mas a gente, como gosta do trabalho e admira o trabalho, a gente se interessa. Por exemplo, abertura de boca, o timbre, como é que faz? É garganta, é a boca, é treino, é fonoaudiologia, enfim. No programa de hoje nós estamos conversando com esta pessoa simpática, minha amiga já há muito tempo, Sônia Onucchi, coordenadora e regente do Coral Canto Mágico no programa Espaço Cultural desta edição. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para falar mais ainda do Coral Canto Mágico. Até já!